Deixai vir a mim os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. Foi isso que o próprio Cristo disse aos seus seguidores. Isso nos conecta não apenas ao fato de que é preciso crer com a pureza de uma criança, quanto ao destaque importante que o próprio Filho de Deus dá para as crianças. E no mês de outubro, lembramos, do papel especial que elas têm em nossas vidas, e o Toque de Vida Debate, claro, não poderia deixar de fora da programação um programa dedicado à reflexão sobre as crianças e a educação cristã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o pastor André Cardoso, capelão da Ubra Canoas, a Universidade Luterana do Brasil, e é um prazer receber você aqui neste espaço que tem o objetivo de contribuir na sua caminhada de vida e de fé. E quem vai conversar com a gente sobre a educação cristã na infância é a professora, doutora em educação, consultora educacional, professora de escola bíblica e, claro, mãe. Eu falo da Adriana Zimmer Galler, que é da casa, né, Adriana? Já esteve aqui no Toque de Vida Debate em outras ocasiões. Eu quero agradecer já de antemão a sua disponibilidade, de estar com a gente e falar sobre esse importante tema que é a educação cristã. Bem-vinda! Olá, pastor! Olá a todos os que acompanham esse importante programa que a Ubra TV veicula. E é uma satisfação estar aqui com vocês, conversando sobre a questão da infância, nessa toda essa trajetória que a gente tem aí de caminhada na educação, poder também contribuir com a nossa igreja e com a educação cristã a partir das vivências na profissão da educação e também das aprendizagens acadêmicas que a gente tem aí ao longo da caminhada. Muito obrigada pelo convite. Por falar em caminhada, professora Adriana, você tem uma longa caminhada aí pedagógica, acadêmica e também como professora de escola bíblica. Então fala um pouquinho pra gente da sua trajetória aí profissional. Certo, pastor. Bom, minha trajetória profissional, como professora, trabalhei na educação básica, trabalhei na educação superior também, e na minha trajetória acadêmica, sou formada em pedagogia, sou mestre e doutora em educação, e de forma muito especial, desde muito jovenzinha, desde adolescente, trabalhando também como professora da escola dominical na Igreja Luterana do Brasil, uma satisfação muito grande, poder contribuir com a nossa igreja também com esse trabalho que é fundamental, que é a educação das nossas crianças. E hoje você, além de professora, também presta consultoria educacional. Como é que é isso, professora Adriana? Certo, exatamente. Estou trabalhando também, como consultora educacional, que é um trabalho voltado realmente à questão da formação de professores, também a formação em outras áreas que não somente professores, mas trabalhando com desenvolvimento humano, com aprendizagem, com trabalho de equipes, de lideranças, enfim, empreendendo uma carreira também nessa área, que é uma área muito importante para pensar a vida das pessoas dentro desse contexto tão desafiador que nós vivemos, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Então, a consultoria educacional é um empreendimento que estamos aí levantando nesse momento na nossa carreira. Professora Adriana, por que é importante ensinar a Bíblia, a fé, o cristianismo sobre Jesus Cristo já na infância para as nossas crianças? Bom, pastor, o que a gente tem a pensar em relação à questão da educação cristã na infância é lembrar que tudo o que a gente aprende na infância, ela marca o resto da vida, As vivências que as crianças têm no decorrer da sua infância, desde bebês, contribuem muito para o desenvolvimento da nossa subjetividade, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós pensamos, sentimos, nos relacionamos. Então, a criança que desde bebê ela tem uma experiência cristã dentro do lar, ela com certeza vai fortalecendo bases, alicerces importantes para viver a vida tão desafiadora que vem com o desenvolvimento humano depois na adolescência, na juventude, na vida adulta e na velhice. Então, é fundamental realmente a questão do trabalho com a educação cristã desde pequeno. Nós, com certeza, eu, você e os nossos telespectadores, eles têm muitas lembranças da infância, Nós temos essas lembranças, essas vivências
Isso nos marca, são memórias afetivas que a gente desenvolve e que vão fortalecendo realmente a pessoa que nós somos, a maneira como nós vivemos nesse mundo. E me parece que muito do sofrimento humano da vida adulta, né, tem a ver com falta de sentido na vida. Porque às vezes as pessoas têm tudo de material, têm saúde, né, têm relacionamentos e se encontram num ponto da sua vida em que elas não veem sentido e algumas até pensam em tirar a própria vida. E me parece que a fé cristã, já desde a infância, ela dá um sentido de existir para as pessoas, né? Por que Com que eu certeza. existo? De onde que eu vim? Para onde que eu venho? Bom, Jesus responde todas essas perguntas e nos ajuda a traçar um caminho. Agora, como que a gente ensina para uma criança bem pequena um conceito que é quase inatingível para os adultos, que é o conceito de Deus? Então, imagina para uma criança que trabalha muito no concreto, né? Como é que a gente faz para ensinar Deus, né, para um conceito abstrato, né, para uma criança pequena, professora Adriana? Bom, pastor, nós temos aí um desafio bastante importante, né, na perspectiva de exatamente do que você colocou, que é o desenvolvimento infantil. E aí os estudos da educação, a pedagogia, nos ajudam muito na igreja, no trabalho da educação cristã das crianças. Então, nós precisamos entender como a criança aprende na faixa etária pequena, no bebê, né? Depois, quando ela vai crescendo também, como esses conceitos, que num primeiro momento são bastante abstratos, vão no decorrer da vida se tornando um pouco mais concretos. Apesar de que, como você colocou, né, estudar Deus, entender Deus é algo realmente da nossa fé, muito mais da nossa fé do que da nossa razão. Mas pensando nas crianças, é fundamental nós entendermos um pouco sobre o desenvolvimento infantil. E aí nós vamos precisar entender alguns conceitos, algumas características da vida nessa faixa etária. A criança pequena, ela precisa muito da vivência. Então, quando nós vamos planejar uma aula da escola dominical, uma aula cristã para as nossas crianças, ou em casa, quando os pais vão também conversar com as crianças e vivenciar essas experiências, é importante sempre pensar em algo que seja concreto, algo que seja possível de a criança tocar, sentir, cheirar, né? Usar o corpo para aprender. Isso é fundamental na idade pequena, né? Com as crianças pequenas. Outra questão importante é o tempo. O tempo de concentração das crianças é muito pequeno. Então, é importante sempre lembrar, falar pouco e vivenciar muito. Acho que esse é um recado importante quando nós pensamos realmente em como trabalhar Deus com as crianças, né? Esse conceito que vai aos poucos sendo melhor compreendido à medida que a criança vai então crescendo. A utilização de vários recursos também é importante, né? Recursos de som, de imagem, de movimentos, porque a criança vai aprender realmente pelas vias do seu corpo, né? Pela percepção do seu corpo. Então, essas experiências, elas vão trazendo memórias afetivas importantes em torno desse conceito, que é um conceito abstrato e que se torna parcialmente concreto, digamos assim, né, por meio de uma vivência afetiva, por meio de uma vivência relacional com as pessoas que vão estar ali envolvidas num processo de ensinar a criança. Olha, ouvindo você falar, eu fui transportado agora lá para o tempo bíblico, né? Quando Jesus fazia exatamente isso que você está dizendo, né? Quando ele usava exemplos concretos da vida, do dia a dia das pessoas para falar sobre o reino, né? E na sua fala você traz muito isso, né? Quer dizer, qual é a capacidade daquela pessoa, né? Naquela idade de compreensão? Então, levando isso em consideração, a gente introduz o tema que a gente quiser, né? Hoje a gente está falando sobre o cristianismo, ensinar sobre Jesus para as crianças. Mas quais são as maiores dificuldades, professora Adriana, no ensino, né? Quando a gente fala em educação cristã infantil? Bom, eu diria que hoje nós vivemos num mundo muito complexo, né? Que nós vivemos em espaços de relação que são cada vez mais complexos. E aí agora eu vou colocar realmente assim como eu percebo, né? Um dos maiores desafios que nós temos hoje é realmente a concorrência que há dentro da nossa vida com princípios
valores muito diferentes dos princípios e valores cristãos. O mundo tem ensinado às nossas crianças que as decisões, a vida, enfim, a maneira de ser e de viver depende mais do que eu penso do que realmente Deus nos ensina. Deus quer para nós. E esse tem sido um desafio muito importante que eu vejo. Esse desafio da maneira como o nosso mundo vive hoje, de um relativismo de todas as questões que estão aí, de cada um tomar as suas decisões, independente de qualquer situação, ou independente da Bíblia, principalmente, né? Trazem também muitos impactos sobre a família. A nossa família, ela tem sido atacada por várias vias que entram dentro de casa de forma muito sutil mesmo. E uma situação, por exemplo, que nós podemos pensar é a maneira como muitos pais, muitas vezes, pela vida atribulada, corrida, pouco tempo que tem para dedicar à educação das crianças, acaba muitas vezes acalmando elas, largando um celular, um tablet, um dispositivo que tem acesso à internet na mão das crianças, e elas se acalmam. E aí temos um grande perigo dentro da questão da educação cristã dos nossos pequeninos, porque pode ser que nós vamos acessar lá um site que vai trazer músicas infantis, histórias infantis e tá tudo bem, mas no meio há também outras mensagens, e a criança rapidamente, ela aprende muito rápido a utilização dos dispositivos, ela vai trocar de site, ela vai ter acesso a outros recursos, e esse é um grande risco. Inclusive, pastor, nesse momento nós temos um movimento mundial acontecendo em torno da educação das crianças pequenas, que é um movimento pela educação sem telas, que é um movimento que traz realmente assim uma preocupação com esse excesso de acesso à tecnologia e que busca resgatar a infância realmente como ela é, trazendo um período da infância em que a criança não teria acesso a telas e que ela estaria realmente vivendo de forma relacional, interagindo e vivendo esse nosso mundo. Então, eu vejo que um dos principais desafios que nós temos hoje, uma das principais dificuldades que nós temos hoje, ao introduzir realmente toda essa vivência cristã na infância, é essa concorrência com essa situação da maneira como o nosso mundo hoje vive com tantos problemas. Um deles, o que você colocou antes, que é a questão da saúde mental, né? O quanto isso é importante e o quanto isso tem relação com essa vida atribulada que desde a infância as crianças já são colocadas, já são expostas. É muito importante isso que você traz, porque recentemente aí a gente está percebendo países de primeiro mundo, como a Finlândia, a França, né, já retornando nessa questão do uso das telas, inclusive na educação formal, proibindo mesmo, né? A Finlândia proibiu o uso de celular em escolas, mas por quê? A alegação deles vem em direção a isso que você diz, né? As crianças estavam, né, em idade escolar, perdendo a capacidade reflexiva, que é o que nos faz sermos únicos, né? Sermos humanos, e a Reforma Protestante me parece que trabalha muito isso, né? O Martinho Lutero, quando traduziu a Bíblia para a linguagem do povo, ele, né, traduzindo em outras palavras, fez o cidadão, né, o cristão, se colocar diante de Deus de uma forma reflexiva e sem intermediários. Uhum. E isso me parece que acompanha a pedagogia luterana até hoje. E falando isso, eu quero, né, introduzir a próxima pergunta que eu anotei aqui, que é como você vê na própria Igreja Luterana, no movimento, né, luterano, como é que entende e executa o trabalho com as crianças? Certo. A questão da Igreja Luterana, eu vejo assim realmente muito importante nós termos esse fundamento, esse princípio de um valor da educação. Isso é muito importante, eu vou dizer assim, que inclusive essa é talvez uma das questões que também me influenciou nas minhas decisões em relação à minha carreira, aos meus estudos, à minha profissão, porque desde pequena, vivendo dentro desse meio da Igreja Luterana, participando como aluna da escola dominical desde criança,
via sempre essa questão, assim, isso realmente também me constitui na minha trajetória, na minha história. O princípio da educação é muito importante dentro da Igreja Luterana. Isso vem realmente com Martinho Lutero, e Martinho Lutero, inspirado na palavra de Deus, defendeu isso e trouxe esse princípio que é fundamental. Por quê? Entendemos, e Martinho Lutero também defendeu isso, que a educação, ela transforma as pessoas. Então, quando nós temos princípios, valores cristãos sendo trabalhados por meio da educação, nós vamos ter uma transformação das pessoas nessa perspectiva, na perspectiva de se constituírem como pessoas que têm esse alicerce, que têm esse fundamento, que têm essa razão de existir, que é realmente Deus, é a salvação. E aí, dentro da Igreja Luterana, há essa preocupação. E essa preocupação, ela perpassa por meio do departamento. Nós temos um departamento da escola dominical que tem uma preocupação nas congregações em relação a esse foco. Então, nós temos uma preocupação desde as crianças, né, que vêm sendo trabalhadas na sua faixa etária. Nós temos uma preocupação dentro da Igreja Luterana também com a preparação de materiais que são fundamentados na Bíblia e que trazem os princípios também do entendimento luterano do mundo, né, desse entendimento cristão, de como nós entendemos as nossas relações, o nosso jeito de ser e viver nesse mundo. Então, nós temos materiais que são preparados, materiais tanto para os professores da escola dominical se prepararem para as aulas, quanto materiais de atividades para as crianças realizarem. A nossa igreja também, ela se preocupa com a preparação dos professores da escola dominical, porque os professores da escola dominical são pessoas da congregação que têm o dom de ensinar. Não são necessariamente pessoas formadas, que têm uma formação acadêmica voltada à educação, mas são pessoas que Deus designou, que Deus chamou para esse serviço. Então, a igreja também entende que é sua responsabilidade formar e preparar essas pessoas. E o trabalho nas congregações, ele acontece também sempre acompanhado e orientado pelos nossos pastores. Então, os pastores, eles também se reúnem com os professores da escola dominical, eles orientam, eles debatem, montam projetos, programações, e o departamento da escola dominical faz parte da programação anual também de cada congregação, com atividades, com momentos em que as crianças são realmente valorizadas dentro desse processo, né? Porque, enfim, nós estamos aí trabalhando com o futuro da nossa igreja, e o futuro é muito precioso, ele precisa ser muito bem cuidado, sempre com muita atenção e muito carinho. Então, a Igreja Luterana tem toda essa estrutura, muito pensada, trabalhada e sempre revisitada em relação às questões que o mundo vai mudando, né? E os desafios vão chegando aí, a necessidade de atualizar. Professora Adriana, a gente vai fazer um breve intervalo, mas na volta eu gostaria que você falasse para a gente sobre os movimentos que acontecem de fortalecer o espírito, né, ou o senso de unidade, quando a gente reúne as crianças em atividades como, por exemplo, o último Congresso Mirim, que eu sei que foi realizado até aqui na universidade, né, no Campus Canoas. Isso. Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo, okay. A gente continua essa conversa com a professora Adriana, a gente já volta. Estamos de volta hoje recebendo a pedagoga, professora, doutora em educação, consultora educacional, a Adriane Zimmergaller, e a gente está conversando sobre a educação cristã infantil e a importância de a gente já começar desde cedo, né, a ensinar as crianças sobre a fé em Deus, sobre Jesus, sobre a salvação, porque o grande objetivo é que elas conheçam a figura de Jesus Cristo e tenham no seu coração a fé que vai fazer com que elas não só cresçam de uma forma satisfatória e feliz aqui nesse mundo, né, sabendo quem são, de onde vieram, para onde vão, mas com o grande objetivo de que elas alcancem também o céu junto daqueles que amam. E recentemente, né, professora Adriana, teve um encontro que reuniu muitas crianças aqui do distrito do Rio Gravataí, que é o distrito onde a gente circula aqui, onde a gente pertence, né, como cristãos luteranos. A Igreja Luterana se organiza em distritos, né, e esse aqui é o distrito do Rio Gravataí. E esse encontro Kids foi realizado aqui na universidade. Agora conta pra gente, por que fazer um encontro Kids, o que foi trabalhado com as crianças, quais os objetivos?
Certo, pastor. Olha, foi um encontro incrível, incrível, muito, muito lindo. Nós tivemos, então, recentemente, né, nesse final de semana, nós tivemos o nosso Congresso Distrital Mirim, e nesse ano a Congregação Emanuel de Canoas, do Rio Grande do Sul, foi responsável pela organização das atividades do ano do distrito. E nós estivemos diretamente envolvidos, então, em toda a organização. E foi uma experiência incrível, muito bonita mesmo, muito encantadora e emocionante. Inclusive, Nós, a gente tem algumas imagens. Enquanto você vai falando aí do encontro, a gente vai colocar umas imagens para quem está nos acompanhando poder assistir. Mas conta pra gente, né? Teve um Joia. tema esse encontro, é isso? Isso, exatamente. Então, tudo partiu, né? O nosso ponto de partida foi exatamente pensar que tema seria importante trabalhar com as crianças nesse momento. E esse tema, ele está relacionado com o tema também que na Congregação Emanuel nós estamos nesse ano desenvolvendo como projeto de trabalho com as crianças a cada aula. Então, nós Pode estamos colocar o discutindo card. nesse ano a questão da identidade. E aí, a identidade, nós trouxemos então esse tema, né? Deus diz que eu sou. O que que Deus diz que eu sou? E aí, dentro desse grande tema, nós trabalhamos 6 subtemas, né? Deus diz que eu sou criado, que eu sou filho, que eu sou escolhido, guiado, protegido e forte. Cada um desses temas foi trabalhado pelas escolas dominicais aqui do distrito por meio de um passeio em oficinas, onde as crianças vivenciaram experiências a partir do tema que foi então desenvolvido. E foi uma experiência muito bacana mesmo, porque as crianças puderam experimentar realmente esses princípios pedagógicos que eu estava falando antes, eles foram vivenciados pelas crianças. E o nosso objetivo exatamente era esse, de que as crianças elas fortaleçam a sua fé no Salvador, entendendo realmente quem é Jesus. O mundo diz que nós podemos ser muitas coisas, mas o que Deus, por meio da Bíblia, diz que nós somos para Ele. Esse era o nosso objetivo. E aí as crianças, então, tiveram a oportunidade de vivenciar brincadeiras, de conhecer novos amigos, de fortalecer vínculos afetivos, vínculos emocionais, num dia que foi um privilégio, com toda a estrutura que a UBRA nos proporcionou, a quem a gente também estende, enquanto Congregação Emanuel, o nosso agradecimento pela oportunidade de explorar e vivenciar esse ambiente tão bacana nesse nosso momento. E aí nós temos algumas imagens também do nosso culto infantil. No culto infantil de encerramento, nós trabalhamos a mensagem, né? O pastor Valdecir Muck, que é o nosso pastor na Congregação Emanuel, conduziu todo o culto, e a mensagem foi trabalhada por meio de um teatro, onde nós adaptamos o texto de um livro de literatura infantil cristã, Samuca e seu pastor, trabalhando o Salmo 23 para crianças. E aí nós fomos então trabalhando todos os versículos do Salmo 23, relacionando sempre com os 6 temas do congresso e também trazendo o foco realmente de Jesus também conversando com as crianças e trazendo uma mensagem de carinho, de acolhimento, do cuidado que Jesus tem com as crianças. Então, assim, foi uma experiência incrível, uma experiência muito bacana, que frutificou muito realmente em relação aos retornos que nós tivemos das pessoas ficarem tão felizes com esse dia, que foi um dia muito especial para todos nós. Foi um grande privilégio servir a Deus na condução desse dia na vida das nossas crianças. Professora Adriana, agora qual é o papel da família, né? Porque a gente está falando aqui então dos professores de educação infantil, né? Os professores de escola bíblica, dos pastores, mas qual é o papel da família na educação cristã já na infância? Fundamental, pastor, fundamental. O papel da família, a família nós precisamos entender, ela é o nosso primeiro grupo social de convivência. Então, é nesse grupo que nós vemos o mundo, é por meio desse mundo, desse grupo que nós vamos conhecer o mundo. E que mundo os pais vão apresentar para as crianças? O mundo como a mídia mostra, o mundo com os valores e princípios que estão sendo aí veiculados, ou o mundo que Deus mostra para nós? Que mundo é esse que nós vamos mostrar?
E aí essa vivência, ela é fundamental, ela é fundamental. Os pais vão trazendo para nós exatamente uma leitura desse mundo, a maneira como nós vamos ver, uma lente da maneira como nós vamos enxergar o mundo. E o dia a dia dentro da família, nós sabemos que hoje ele é muito conturbado, muito cheio de demandas, de atividades, o trabalho, né, a maneira como as relações vão acontecendo, mas nós precisamos trazer pequenas pitadas, digamos assim, né, de um dia a dia cristão dentro do lar. Como isso vai acontecer? Vários recursos os pais podem utilizar para trabalhar isso com as crianças. Nós temos a Bíblia infantil, que pode ser lida a cada noite, uma pequena história para as crianças. Nós temos livros de atividades que os pais podem fazer com as crianças, brincar, conversar a partir deles. Músicas que nós podemos cantarolar no dia a dia, dentro de casa, né? Pequenos lembretes que nós podemos ir colocando dentro da casa, de enfeites e decorações que lembrem versículos, mensagens da Bíblia. E uma questão fundamental: os filhos precisam ver os pais dando valor à igreja. Isso é fundamental. Nós precisamos ir à igreja com as crianças. Nós precisamos valorizar no final de semana, dentre as várias agendas que nós temos, ir à igreja não pode faltar. Levar as crianças à escola dominical. A escola dominical na igreja luterana, ela acontece em algumas congregações no horário do culto, em outras congregações não é no horário do culto. E levar as crianças para que elas participem é fundamental também. Participar das atividades da igreja, por exemplo, os departamentos, a criança ver o pai, a mãe, os avós, os dindos, enfim, se arrumando, se organizando para ir à igreja participar dos momentos que nós temos e da comunhão com os irmãos na fé. Isso é fundamental, porque o exemplo, ele ensina muito para a criança. Não adianta nós falarmos que é importante ir se nós não vamos. Se nós, um dia chove, hoje não vamos porque está chovendo. Não podemos fazer isso, né? Nós precisamos mostrar para as crianças que isso é muito importante. É tão importante quanto outras coisas que nós vivenciamos. Por exemplo, quando chove, o pai e a mãe têm que sair de casa para ir trabalhar. E aí, quando chove, nós não vamos na igreja. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, essas questões do dia a dia, da convivência dentro do lar, elas são fundamentais. Ver os pais lendo a Bíblia também é fundamental, fazer devoções em família, enfim, várias situações que no dia a dia, dentro do lar, que é aquele espaço mais precioso que nós temos para viver a fé cristã, nós precisamos fazer, porque as crianças vão ser ensinadas também muito por isso, por essas pequenas atitudes de amor e de fé cristã dentro do nosso lar. Perfeito, professora Adriana. Olha, o nosso tempo está acabando, eu ainda tenho duas perguntas para fazer, mas eu vou juntar as duas em uma só, tá? Você já está falando desse tema, né? Que eu anotei aqui a seguinte pergunta: como tornar o ambiente da congregação atrativo para as crianças e não enfadonho, né? Enfadonho no sentido de que aquele ambiente ele é pensado para o adulto, né? E a criança está ali, não tem nada para ela. Como é que a gente faz para esse ambiente não ser enfadonho para as crianças? E aí, junto disso, se você quiser, né, dar dicas para se alguma igreja cristã quiser iniciar o trabalho, né? A gente tem telespectadores de todas as denominações religiosas. E lá, vamos dizer que alguém está nos assistindo, lá na igreja, na congregação dessa pessoa, não tem ainda um trabalho estabelecido com as crianças. Que dicas você deixa para a gente? Ai, bacana, pastor, essa pergunta é muito boa. Bom, primeiro nós precisamos pensar no espaço, porque a criança é muito visual, ela é interativa e relacional. Então, nós temos que ter espaços que sejam a carinha delas. Então, por exemplo, na Congregação Emanuel, nesse ano, nós tivemos uma reforma do espaço das crianças, onde nós tivemos decoração, inclusive, nós vamos ter aí depois à disposição o Instagram da Escola Dominical da Congregação Emanuel, para que vocês possam... Vou pedir para o pessoal aqui do estúdio colocar aqui, né, embaixo o Instagram da congregação aí da Escola Dominical, né? A Escola Dominical, a Escola Bíblica tem um próprio Instagram, então já tá na tela aí, quem quiser conhecer,
É só ir Isso, lá. então nesse Instagram, ed.celi, vocês vão poder ver o nosso espaço. Então, ele foi um espaço todo remodelado, pensado com uma decoração interessante, colorido, com tapetes, com puffs, com almofadas, que as crianças podem sentar no chão, interagir conosco, com uma biblioteca cristã infantil ali à disposição para a criança chegue, pegue uma Bíblia, monte um quebra-cabeça de uma história de Jesus, com amigurumins também, aqueles bonequinhos feitos de crochê para nós contarmos as histórias para as crianças interagirem. Nós temos também um cabide com fantasias, onde quando nós contamos histórias, as crianças podem também vestir as roupas, os indumentários, e elas podem interagir conosco na história. Enfim, vários materiais que são pensados para elas. Então, esse é o nosso espaço, e o espaço ele precisa, então, ser acolhedor, ele precisa ser dinâmico, precisa ser lúdico. E quando a criança entra na igreja, normalmente a sala da escola dominical não é dentro do templo, né? Ele é separado, é uma outra salinha pensada para isso. Dentro da igreja, a criança também precisa ver algo que ela se identifica. Então, por exemplo, na congregação Emanuel, nós já temos um banner com as ovelhinhas, onde quando o pastor chama o momento de sair do culto para ir para a escolinha, nós temos uma música que todos cantam e as crianças vão lá, pegam uma ovelhinha e elas colocam naquele banner. E ali é um espaço que demarca esse valor que a criança tem dentro da igreja para os adultos. Então, isso é fundamental nós pensarmos nesse ambiente. Além disso, é muito importante também o planejamento do que vai ser feito, isso é fundamental. Então, é importante ter um currículo, ter histórias, ter uma sequência de como nós vamos trabalhar as histórias com as crianças. E o planejamento da escola dominical, o planejamento daquele encontro com as crianças, daquele encontro da aula, ela precisa ser feita com muito carinho pelos professores da escola dominical e também com muita oração e devoção, porque é um momento de nós também, professores, fortalecermos a nossa fé em Deus quando nós vamos ensinar as crianças. Então, pensar nos detalhes da aula, pensar que grupo nós vamos atender. São crianças pequenas, precisamos de um determinado tipo de material. São crianças maiores, precisamos de outro tipo de material. A turma é mista, tem pequenos e maiores juntos, um desafio maior, precisa organizar momentos diferentes. Então, pensar e tornar a igreja esse espaço acolhedor, esse espaço que a criança se sinta valorizada, passa pela questão do ambiente, passa pela questão do planejamento, da organização desses espaços, passa também pelo planejamento do calendário anual das atividades da igreja, onde vão sendo inseridas atividades voltadas para as crianças. E tudo isso que eu relatei, pastor, também serve como um exemplo para quem quer começar. Então, por onde a gente começa? Vamos começar a pensar no espaço, vamos pensar num currículo, o que nós vamos trabalhar, vamos pedir orientação para os pastores, vamos conversar sobre as dúvidas que nós, como professores, temos quando planejamos uma aula e precisamos, então, aí esclarecer para trabalhar bem com as crianças. Vamos pensar em recursos, muitos recursos, uma aula dinâmica, que a criança não fica só escutando, mas que ela também faz, que ela interage com o professor na hora de vivenciar aquela história, que ela interage no momento de pensar e refletir o que aquela história diz para a vida da criança, para o dia a dia dela. Então, todo esse conjunto de situações e questões precisam tornar nossa igreja um espaço da criança, um espaço em que ela é tão importante quanto o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso. Todos nós, como povo de Deus, somos importantes. E o exemplo a gente tem em Jesus, né? Jesus foi esse grande pedagogo que nos ensinou como ensinar as pessoas, como ensinar as crianças, né? O valor que ele deu às crianças em toda a missão dele aqui conosco, no período que ele esteve nesse mundo, que está relatado na Bíblia, é um grande exemplo para que a gente consiga, então, ter essa dedicação ao trabalho da educação cristã das nossas crianças. Professora Adriana, receba a nossa gratidão pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua disponibilidade em compartilhar com a gente. E eu tenho certeza que se você que está nos assistindo quiser dicas e quiser a ajuda da professora Adriana, ela vai estar à disposição, né, com muito carinho para ajudar, para dar ideias, para bater um papo, né, professora Adriana? Então, professora Adriana, muito obrigado por estar aqui.
Obrigado a você também que nos acompanhou. Se quiser escrever para a professora Adriana ou para a gente, é só nos procurar nas redes sociais. O nosso endereço é Ubra Pastoral e a gente vai ter o maior prazer de interagir com você e enviar o seu contato, sua dúvida com muito carinho para a professora Adriana. Desejo que Deus abençoe você, professora Adriana, a você que nos assiste também e a sua família. E até o próximo Toque de Vida Debate. Tchau! Tchau, um abraço.